Chegou a hora de ser honrado. Inscreva-se. Se você quer se preparar para a volta de Jesus e ser salvo da grande tribulação, inscreva-se no canal Pastor Marconi Silva, e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A Bíblia é um livro que contém muitos ensinamentos sobre diversos assuntos, inclusive sobre como lidar com o dinheiro e como atrair riqueza, mas o que significa riqueza na perspectiva bíblica? E quais são os princípios que devemos seguir para prosperar financeiramente? Riqueza na Bíblia. A Bíblia não condena a riqueza em si, mas sim o amor ao dinheiro e à ganância. A riqueza pode ser uma bênção de Deus para servir a Ele e aos seus propósitos, como foi o caso de Abraão, Salomão e outros personagens bíblicos que foram abençoados materialmente por Deus. Gênesis 13, 2, 1 Reis 3, 10 ao 13, Provérbios 8, 18. Por outro lado, a riqueza pode ser uma armadilha para aqueles que confiam nela e se gabam dela. Ignorando a Deus e aos seus mandamentos, a riqueza pode se tornar um ídolo que nos afasta de Deus e nos leva a cometer injustiças e opressões contra os pobres. Salmos 39, 6, 49. 6 ao 7, Provérbios 11, 4, Jeremias 5, 27 ao 29. Portanto, a verdadeira riqueza não é medida pelo que temos, mas pelo que somos em Deus. A maior riqueza que podemos ter é o conhecimento de Jesus Cristo, que nos dá a salvação e a vida eterna. Romanos 11, 33, de Efésios 1, 7. Ter Deus em nossa vida é o maior tesouro que podemos alcançar. Princípios para atrair riqueza. A Bíblia nos ensina alguns princípios que podem nos ajudar a atrair riqueza de forma honesta e sábia, sem nos afastarmos de Deus. Vejamos alguns deles. Temer e ser fiel a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e da prosperidade. Quem teme a Deus obedece aos seus mandamentos e confia nas suas promessas. Deus abençoa aqueles que são fiéis a Ele e não buscam enriquecer-se de forma ilícita ou precipitada. Provérbios 28, 25 e 28, 20. Ser honesto. A honestidade é uma virtude que agrada a Deus e aos homens. Quem é honesto não rouba, não engana, não sonega e não explora os outros. Quem é honesto trabalha com integridade e recebe o fruto do seu trabalho. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem inquietação. Provérbios 15, 6. Viver abaixo dos seus meios. Viver abaixo dos seus meios significa gastar menos do que se ganha e poupar parte da renda para investir ou para enfrentar situações de emergência. Esse hábito nos ensina a ser prudentes e previdentes, evitando dívidas e desperdícios. Foi o que José fez no Egito, quando poupou 20% da produção nos anos de fartura para sobreviver aos anos de fome. Gênesis 41, 34 ao 36. Ter mais de uma fonte de renda. Ter mais de uma fonte de renda significa diversificar os nossos ganhos, explorando as nossas habilidades, talentos e oportunidades. Isso nos permite aumentar a nossa renda e diminuir os riscos de ficarmos sem dinheiro em caso de perda ou redução de uma das fontes. A Bíblia nos incentiva a ser diligentes e criativos no nosso trabalho. Provérbios 10, 4 e 22, 29. Investir. Investir significa aplicar o nosso dinheiro em algo que possa gerar mais dinheiro no futuro, seja um negócio, um imóvel, uma ação, um fundo ou outro tipo de ativo. Investir nos permite multiplicar o nosso patrimônio e alcançar a independência financeira. A Bíblia nos ensina a ser bons administradores do que Deus nos deu e a não enterrar o nosso talento. Mateus 25, 14 ao 30. Buscar sabedoria. A sabedoria é a capacidade de tomar boas decisões, baseadas na palavra de Deus e na experiência. A sabedoria nos ajuda a lidar com o dinheiro de forma equilibrada, evitando extremos da avareza e do desperdício. A sabedoria nos ensina a ser generosos, gratos e contentes com
O que temos, sem deixar de buscar o melhor para nós e para os outros, a Bíblia nos diz que a sabedoria é mais valiosa do que o ouro e as pedras preciosas. Provérbios 3, 13 ao 15. Conclusão. Atrair riqueza segundo a Bíblia não é um fim em si mesmo, mas um meio para glorificar a Deus e servir ao próximo. A riqueza deve ser usada com responsabilidade, gratidão e generosidade, sem se tornar um ídolo ou uma fonte de orgulho. A riqueza deve ser buscada com honestidade, sabedoria e fidelidade a Deus, sem se deixar levar pela ganância, pela ansiedade ou pela inveja. Lembre-se, a verdadeira riqueza está em Deus e em seu reino. Chegou a hora de ser honrado. Inscreva-se. O dinheiro, o que a Bíblia diz? O dinheiro é um recurso que Deus nos deu para suprir as nossas necessidades e para cumprir os seus propósitos. O dinheiro pode ser usado para o bem ou para o mal, dependendo da nossa atitude em relação a ele. O que a Bíblia diz sobre o dinheiro e como devemos usá-lo? O dinheiro na Bíblia. A Bíblia não condena o dinheiro em si, mas sim o amor ao dinheiro e a ganância. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, pois nos leva a cobiçar, a mentir, a roubar, a explorar e a se afastar de Deus. 1 Timóteo 6, 10. A ganância é uma idolatria, pois coloca o dinheiro no lugar de Deus em nosso coração. Colossenses 3, 5. Por outro lado, o dinheiro pode ser uma bênção de Deus para servir a Ele e aos seus propósitos, como foi o caso de Abraão, Salomão e outros personagens bíblicos que foram abençoados materialmente por Deus. Gênesis 13, 2, 1 Reis 3, 10 ao 13, Provérbios 8, 18. Deus é o dono de tudo e nos dá o poder de ganhar riquezas, para que possamos honrá-lo e abençoar os outros. Deuteronômio 8, 18, 2 Coríntios 9, 8 a 11. Portanto, a verdadeira riqueza não é medida pelo que temos, mas pelo que somos em Deus. A maior riqueza que podemos ter é o conhecimento de Jesus Cristo, que nos dá a salvação e a vida eterna. Romanos 11, 33, de Efésios 1, 7. Ter Deus em nossa vida é o maior tesouro que podemos alcançar. Princípios sobre o dinheiro. A Bíblia nos ensina alguns princípios sobre como lidar com o dinheiro de forma honesta e sábia, sem nos afastarmos de Deus. Vejamos alguns deles. Temer e ser fiel a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e da prosperidade. Quem teme a Deus obedece aos seus mandamentos e confia nas suas promessas. Deus abençoa aqueles que são fiéis a Ele e não buscam enriquecer-se de forma ilícita ou precipitada. Provérbios 28, 25 e 28, 20. Ser honesto. A honestidade é uma virtude que agrada a Deus e aos homens. Quem é honesto não rouba, não engana, não sonega e não explora os outros. Quem é honesto trabalha com integridade e recebe o fruto do seu trabalho. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem inquietação. Provérbios 15, 6. Viver abaixo dos seus meios. Viver abaixo dos seus meios significa gastar menos do que se ganha e poupar parte da renda para investir ou para enfrentar situações de emergência. Esse hábito nos ensina a ser prudentes e previdentes, evitando dívidas e desperdícios. Foi o que José fez no Egito, quando poupou 20% da produção nos anos de fartura para sobreviver aos anos de fome. Gênesis 41, 34 ao 36. Ter mais de uma fonte de renda. Ter mais de uma fonte de renda significa diversificar os nossos ganhos, explorando as nossas habilidades, talentos e oportunidades. Isso nos permite aumentar a nossa renda e diminuir os riscos de ficarmos sem dinheiro em caso de perda ou redução de uma das fontes. A Bíblia nos incentiva a ser diligentes e criativos no nosso trabalho. Provérbios 10, 4, 22, 29. Investir significa aplicar o nosso dinheiro em algo que possa gerar mais dinheiro no futuro, seja um negócio, um imóvel, uma ação,
um fundo ou outro tipo de ativo, investir nos permite multiplicar o nosso patrimônio e alcançar a independência financeira. A Bíblia nos ensina a ser bom administradores do que Deus nos deu e a não enterrar o nosso talento. Mateus 25, 14 ao 30. Buscar sabedoria. A sabedoria é a capacidade de tomar boas decisões, baseadas na palavra de Deus e na experiência. A sabedoria nos ajuda a lidar com o dinheiro de forma equilibrada, evitando os extremos da avareza e do desperdício. A sabedoria nos ensina a ser generosos, gratos e contentes com o que temos, sem deixar de buscar o melhor para nós e para os outros. A Bíblia nos diz que a sabedoria é mais valiosa do que o ouro e as pedras preciosas. Provérbios 3, 13 ao 15. Conclusão. O dinheiro é um recurso que Deus nos deu para suprir as nossas necessidades e para cumprir os seus propósitos. O dinheiro deve ser usado com responsabilidade, gratidão e generosidade, sem se tornar um ídolo ou uma fonte de orgulho. O dinheiro deve ser buscado com honestidade, sabedoria e fidelidade a Deus, sem se deixar levar pela ganância, pela ansiedade ou pela inveja. Lembre-se, a verdadeira riqueza está em Deus e em seu reino. O canal Pastor Marconi Silva é um canal cristão, cujo objetivo é abençoar as pessoas com orações, revelações e direções de Deus para a sua vida. O canal também compartilha mensagens bíblicas, testemunhos e louvores. O canal é dirigido pelo pastor Marconi Silva, que se apresenta como um profeta de Deus. Quer nos abençoar? Inscreva-se no nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva e deixe seu like para nos fortalecer. Chegou a hora de ser honrado. Inscreva-se.